Olá, meus queridos, tudo bem? Espero que sim. Hoje, mais uma grande oportunidade aqui na Escola Digital Fala MEI. Então, antes da gente dar início no próximo vídeo, curte aqui a página, divulgue, compartilhe com mais pessoas para que esses ensinamentos possam chegar a mais e mais pessoas, ok? Hoje, aqui na Escola Digital Fala MEI, eu quero falar com vocês sobre uma ferramenta também para ajudar na tomada de decisão, para também a gente ter um pouco mais de consciência e ter mais uma ferramenta para ajudar vocês a dar grandes passos na vida de vocês ou na empresa de vocês. Então, quando a gente fala sobre tomada de decisão, de sair de um ponto e ir para outro ponto, a gente está falando de considerar dois contextos, correto? Eu trouxe até aqui um desenho para ficar fácil explicar para vocês. Deixa eu me afastar um pouquinho, para que vocês compreendam tudo aquilo que acontece internamente conosco, né, que faz com que a gente saia de um determinado lugar e vai para outro, ou almeja chegar nesse outro ponto. Essa é uma ferramenta que é muito usada dentro dos processos de coaching, principalmente nas tomadas de decisão, onde a gente considera decisões maiores, mais difíceis, onde a gente sabe que vai ter um impacto muito grande na nossa vida ou na vida da nossa empresa, enfim. Então, quando a gente fala de sair de um ponto A e ir para um ponto B, né, a gente está falando de tudo aquilo que nos motiva a fazer o movimento. Então, tudo aquilo que nos inspira a fazer o movimento, né, tudo aquilo que nos motiva, né? Então, eu preciso sair desse lugar porque eu não aguento mais, eu tô triste, desse jeito não dá, eu quero realmente sair daqui, né? Tudo aquilo que está sendo corrompido, violado, vocês já sabem como encontrar essas respostas através dos exercícios de valores. Então, tudo aquilo que me motiva a sair daqui para ir para lá. Então, quando eu chego aqui, ou quando eu espero chegar aqui, essa lista dos motivadores do prazer, aqui são os das dores, que faz com que eu saia, e aqui são os motivadores do prazer, que faz com que eu me sinta inspirado a chegar aqui na linha de chegada, vamos dizer assim. Essa lista os motivadores do prazer precisa ser bem extensa e precisa atender tudo aquilo que você espera alcançar quando você chegar nesse ponto B, né? Principalmente os valores, né? Que quais são os valores que eu vou atender quando eu chegar nesse ponto? O que vai acontecer? O que eu imagino acontecer? O que eu quero nesse ponto B, ok? Então aí, tudo isso que a gente está falando que nos motiva a fazer o movimento, ou é um motivador da dor, ou é um motivador do prazer. Porém, tem um outro amigo nosso, inconsciente, mas que quando a gente põe numa folha, quando a gente põe para fora, quando a gente conversa com alguém que nos ajude a, pelo menos, imaginar o que pode acontecer nesse caminho de transição, né, de mudança ou de decisão, de entender tudo aquilo que pode nos sabotar. Então, ao contrário deste daqui dos motivadores, a gente tem aqui os sabotadores da dor, ou seja, esses sabotadores, poxa, quando eu chegar aqui nesse ponto B, tudo aquilo que vai fazer eu voltar porque eu não dou conta dessa mudança, e os sabotadores do prazer, ou seja, tá ruim, mas tá bom. Ah, tudo bem, eu tô triste, eu quero fazer a mudança, né? Eu tô triste, eu quero fazer a mudança, mas tem tanta coisa boa aqui, ou seja, eu ainda não tô pronto para tomar a decisão. Os meus motivadores ainda não são suficientes para eu fazer o movimento, ok? Então isso aqui precisa ser muito bem explorado, é uma ferramenta que ajuda muito a racionalizar e a tomar decisões mais estratégicas em relação ao que você precisa fazer, ok? Então, quando a gente fala dos sabotadores do prazer, é tudo aquilo que faz eu ainda continuar num lugar que ainda me incomoda. Ou seja, a gente precisa entender tudo aquilo que ainda é bom. A gente chama isso de zona de conforto, ok? Ou seja, ainda é uma zona de conforto que faz com que eu ainda não me sinta inspirado para fazer a mudança. Então, quando a gente faz um trabalho de coaching que é processual, e quando a gente trabalha em decisões grandiosas, principalmente dentro de empresas com líderes, onde precisam fazer grandes mudanças, a gente entende que tudo aquilo que nos sabota porque ainda é bom, eu preciso de alguma forma levar isso para o meu ponto B. Como que eu posso trazer isso para o meu ponto B? Ok? Óbvio que isso demanda de estudo
e cada contexto é um contexto, cada pessoa é uma pessoa. Porém, o ponto mais crucial que eu quero trazer para vocês aqui é o sabotador da dor. Por quê? Quando a gente faz todo esse trabalho de mudança, onde a gente já caminhou ou está caminhando, quais são as possíveis perdas quando eu chegar nesse ponto B? A gente normalmente não pensa sobre isso, mas é muito importante pensar e elencar tudo aquilo que pode me sabotar de maneira inconsciente, mesmo que a gente ainda não tenha muito noção, mas que a gente consiga pelo menos refletir sobre esse ponto. O que realmente pode fazer com que eu volte para a estaca zero? Tudo aquilo que faz com que eu retorne para o ponto de partida. Então, uma dica que eu dou aqui para vocês: quanto maior é a lista de motivadores do prazer, melhor vai ser para vocês. O que realmente eu ganho quando eu chego aqui, ok? E qual que é o preço que eu preciso arcar, né? Quando eu estiver aqui ou quando eu estiver no caminho de alcançar aquilo que eu quero tanto. Para tudo tem um preço, uma renúncia, uma desistência. Será que eu realmente estou consciente disso? Será que eu realmente penso sobre isso? Então, esses são pontos importantes para toda tomada de decisão que implica uma mudança muito grande, que implica passos muito importantes que você precisa dar. Então, é uma ferramenta para você realmente estudar, mergulhar e responder sinceramente para você, né? Então, a gente chama essa ferramenta de motivadores e sabotadores, né? Ou preços e recompensas, ganhos ou perdas, enfim. É importante que vocês tenham com vocês essa oportunidade, né? Porque a gente sabe que toda mudança, elas realmente têm efeitos, têm consequências boas e ruins, né? Que podem ou não impactar as pessoas, o contexto, o ambiente, né? Principalmente a gente que trabalha com empresas, com profissionais, com serviços, com clientes, enfim, a gente precisa considerar tudo isso no contexto. E toda mudança, né, ela tem efeitos e consequências. Toda mudança que a gente quer gerar na nossa vida, a gente precisa considerar tudo aquilo que tem um preço, né? Então, qual é o preço que eu vou arcar para chegar naquele ponto? E aqui, para fechar esse assunto, a gente tem duas grandes dores, né? Isso foi aprendido ao longo do meu trabalho como coach, estudando e debulhando nesse tema que eu amo tanto. Quando a gente fala de processo de mudança, de transformação, de realmente coisas grandiosas na nossa vida, a gente tem dois tipos de dores. A dor do crescimento e a dor do arrependimento. A do crescimento é aquela que eu arco realmente com um preço, porque eu sei que quando eu chegar lá naquele ponto vai ser muito bom. E eu sei que tudo aquilo da minha lista vai ser atendido. E eu vou fazer de tudo para chegar naquele ponto, porque eu sei o quanto eu vou crescer. A dor do arrependimento, essa é aquela que vai ficar com a gente, possivelmente ao longo de toda a nossa vida, porque vai fazer a gente se sentir pesado, culpado, porque a gente não fez o movimento que precisava ser feito. Então, qualquer movimento, seja ele mesmo muito difícil de fazer, mas que você sabe que vai ser benéfico, porque é necessário, eu arco com as consequências de ter essa dor do crescimento, para que eu possa chegar naquele ponto tão almejado da minha vida, da minha empresa, seja o que for, ok? Espero que vocês tenham gostado. É uma ferramenta racional, mas ao mesmo tempo profunda, né? Que faz a gente responder aquilo que está tão guardado aqui dentro e que a gente precisa colocar no papel para que a gente possa, então, maturar melhor as nossas decisões. Tá bom? Vejo vocês na próxima aula. Grande beijo!